Deus manda dizer para pessoas que entraram aqui, tá? Deus ele vai trazer uma multiplicação para um cenário de escassez tão grande, para um cenário onde muitos disseram que não tem jeito. Mas assim te diz o Senhor, eu vou trazer uma multiplicação. Por esses dias você passou uma luta, uma guerra. Por esses dias você passou um cenário de humilhação, de zombaria, diz o Senhor. Pessoas falando de você, pessoas te criticando, mas assim manda dizer o Senhor para você: eu vou trazer para um certo cenário uma multiplicação tão grande. Não importa se você perdeu 200, se você perdeu 2.000, aquilo que você perdeu, assim te diz o Senhor: eu vou trazer uma multiplicação num cenário desfavorável, num cenário, aleluia, em que muitos diziam que não tem jeito, que não tem solução. Pessoas olhavam para você e até dizia: olha a coitadinha, olha ali o coitadinho. Mas assim te diz o Senhor, tudo isso coopera para os bens daqueles que amam a Deus, daqueles que andam no caminho do Senhor, naqueles que estão na presença do Senhor. Viu? Se você gostou, deixa o seu coraçãozinho aí, o seu comentário. Muitas vezes você está passando por um cenário de escassez, por um cenário difícil, por um cenário que aos seus olhos humanos é melhor parar, é melhor desistir. Mas é nesse cenário, diz o Senhor, que eu trarei multiplicação, diz o Senhor para você. É nesse cenário de escassez, é nesse cenário de derrota que o Senhor manda lhe dizer: vou eu fazer o sobrenatural. Vou eu trazer à existência aquilo que não existe. Vou eu trazer à existência aquilo que para os teus olhos é escassez, para os teus olhos é derrota. Vou eu fazer o sobrenatural, diz o Senhor. Vou fazer uma multiplicação. Não importa se você perdeu, quantos você perdeu, quantos não acreditam, mas assim te diz o Senhor, você acreditando, se posicionando, eu vou fazer o impossível acontecer. É um cenário de crescimento, diz o Senhor. Talvez você não tenha visto, mas o Senhor manda te dizer, aí nesse lugar, aleluia, é um cenário de sobrenatural. É porque Deus, ele não é como nós. Nós olhamos o cenário físico, mas o Senhor já tem o cenário espiritual armado aí para você. Um cenário de vitória, um cenário, aleluia, de bênção, um cenário de multiplicação, aonde estão dizendo que é um cenário de derrota, de escassez, de guerra. Diz o Senhor para você: vou trazer multiplicação. Aleluia. Aonde disseram que é um cenário de choro, de luto, é um cenário que não vai se levantar. Diz o Senhor: eu vou levantar os que estão caídos. Haverá arrependimento, diz o Senhor. Arrependimento de não estarem do seu lado. Arrependimento, aleluia, de ter tocado em você. Diz o Senhor que haverá arrependimento, porque o seu cenário eu vou transformar. Não importa o que você tem nas suas mãos hoje. Diz o Senhor para você: eu vou fazer uma multiplicação num cenário que muitos dizem que não tem jeito. Ei, toma posse dessa palavra, porque o cenário era infavorável. O cenário, talvez você olhe aos teus olhos e diga: não tem jeito, é melhor desistir, é melhor parar. Mas o Senhor diz: estou eu colhendo lágrimas de pessoas aqui hoje, nesta tarde. Estou eu colhendo, aleluia, votos. Estou eu colhendo orações, esperança, porque o cenário é, aleluia, de transformação. Alarassúria. E diz o Senhor de crescimento. Então toma posse, porque ainda não é o seu fim, mas é um cenário para Deus muito favorável. Aos olhos dos homens não, mas aos olhos de Deus sim.